Graça e paz, Igreja Linda do Senhor, que hoje seja o melhor dia da sua vida. Hoje nós vamos aprender sobre a questão do conselho. Quem nunca recebeu um conselho bom ou um conselho ruim? Quem nunca ouviu o ditado popular que diz que se conselho fosse bom, não se daria, se vendia? Enfim, conselho sempre vai existir na vida do ser humano. Uma orientação, alguém que fale algo para você, pessoas que queiram o seu bem, que dão conselho do bem, pessoas que querem seu mal e te dão conselhos do mal, e aí excessivamente. O texto bíblico que a gente vai aprender, ele se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo 5. Os versículos eu quero que a gente lê do versículo 2 ao versículo 4, e depois que a gente lê do versículo 11 ao versículo 13. Nós vamos falar da história de um general chamado Naamã, que diz assim, versículo 2 ao versículo 4: E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levando presa uma menina, que lá ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse essa menina, a esposa de Naamã: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria assim da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Como nós sabemos, Naamã era um general da Síria, ele tinha lepra, a lepra era incurável, a lepra era questão de anos para que a pessoa pudesse morrer, e o general tinha recorrido a muitos médicos, a muitos lugares, e não conseguia a cura. Quando a Síria batalha com Israel, eles trazem de Israel uma jovem que mora na casa de Naamã, e lá ela dá um conselho para sua senhora, para a esposa de Naamã, dizendo: se o meu senhor, se Naamã estivesse lá em Israel e procurasse um profeta que lá tem, que aí eles estavam falando de Eliseu, se ele procurasse, ele seria curado. A esposa de Naamã, quando Naamã chega, vai e fala isso para ele. E a gente coloca como tema para nosso aprendizado. Qual é o tema? O que foi que ajudou Naamã a melhorar? Claro que foi a presença de Deus, que foi a glória de Deus, que foi o poder de Deus, que foi a ação de Deus. Isso a gente sabe que foi. Mas a gente precisa entender também o que levou ele a chegar a recorrer à ação divina. Um conselho. Quantas vezes ele procurou as pessoas para ajudar? Quantos lugares já deve ter ido e não conseguiu? Até que uma jovem deu um conselho e ele seguiu. O conselho daquela jovem levou ele para a cura. O conselho daquela jovem levou ele para o tratamento físico, emocional e espiritual, porque aquele homem estava também com muito orgulho, com muitas coisas ruins. A Bíblia vai dizer que quando ele chega em Israel, ele vai procurar o rei, e o rei também fica desesperado porque não podia cuidar dele. E aí ele vai ao encontro de Eliseu, e quando Eliseu manda o seu servo ir falar com o general, ele já fica chateado, porque ele queria que o profeta viesse até ele. Mas quando o servo chega lá, diz: Eliseu, você tem que mergulhar 7 vezes no rio. Ele fica indignado e diz: não, mas lá na Síria tem rios melhores, e ele fica chateado porque achava que estava sendo destratado. Então veja que até no emocional, o orgulho, general, o status precisava também ser tratado. Não era apenas a parte física, mas também tinha a parte emocional dentro do contexto histórico que a gente está lendo, e também espiritual, porque depois ele pôde perceber que só existe um Deus. Mas enfim, o que é que a gente pode aprender aqui? Que diante de toda essa cura, Naamã estava doente, a gente pode aprender que ele precisava tirar as suas vestes, porque tudo dele estava podre, dentro a parte do seu corpo pela lepra estava doente, ele precisava ser curado disso daí, e ele não tinha mais solução. Queridos, talvez você não entenda, a melhor forma de nós recebermos algo da parte de Deus é literalmente nós ouvirmos os conselhos de pessoas de Deus, pessoas que falem como boca de Deus na terra, pessoas que falem a Bíblia. Se você tiver de procurar um conselho, procure com pessoas de Deus. Hoje em dia a gente sabe que nas igrejas tem muita profetada, muita gente falando coisas bobas, gente vendendo casa, gente vendendo carro, gente vendendo bênçãos, e Deus não vende bênçãos. Deus dá por graça, por amor, mas tem gente que só vai à igreja, só vai procurar Deus por causa de bênçãos, de bens, de uma cura. Não que a gente não precisa, a gente precisa, mas nós precisamos procurar Deus em primeiro lugar, adorar o Senhor e buscá-lo. Nesse contexto, como procurar Deus? Com pessoas de Deus. Tem gente que vai em todo tipo de lugar, tem gente que vai em centros por aí, tem gente que procura coisas ruins no meio do mundo, tem gente que mata até animais para poder, por conselho errado, para poder adquirir as coisas, e não é assim.
Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça para que as demais coisas sejam acrescentadas. Naamã, ele tinha uma doença na carne. Ele precisava sacrificar aquela carne, ele precisava quebrar o orgulho, ele precisava quebrar tudo aquilo que fazia dele doente. Ele tinha que obedecer, ele tinha que se humilhar, ele tinha que ser humilde. Queridos, nós precisamos entender que para seguir conselhos de homens e mulheres de Deus, a gente tem que abrir mão do que nós achamos, do que nós entendemos, do que nós aprendemos para deixar Deus agir em nossas vidas. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei como você tem agido, mas você quer um conselho da parte de Deus, coloque seu joelho no chão, adore Ele. A Bíblia vai dizer que quando você começar a orar no teu quarto em secreto, lá no secreto teu Pai fala contigo. Procure pessoas de Deus. Tem pessoas que dão conselhos para o mal. Veja que a menina dá um conselho, ele obedece. Quando ele chega lá, ele fica indignado, fica chateado e não queria de maneira nenhuma tomar banho. O versículo 11 ao versículo 13 diz assim: porém Naamã muito se indignou, dizendo: eis que eu dizia comigo mesmo, certamente ele vai vir até mim, ele se colocará de pé e vai invocar o nome do Senhor, do seu Deus, passará a mão sobre o lugar e eu serei restaurado. Não são porventura Abana, Farpa, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E aí voltou-se indignado. Ele não aceitou ir se banhar no rio Jordão, porque achava que o rio Jordão era sujo, que os rios lá da Síria eram muito mais limpos. Até que os conselheiros, os que estavam com eles assim, então chegaram a eles os seus servos e lhes falaram dizendo: meu pai, se o profeta te dissesse para fazer uma coisa difícil, porventura você não faria? Quanto mais dizendo: lava-te e ficarás purificado. Outros conselhos chegaram, também conselhos que diziam para ele: faça o que Deus está mandando, porque Deus usou o profeta, foi Deus que direcionou o profeta para que ele pudesse mergulhar naquele rio e ser curado. Nós conhecemos a história e sabemos que logo após ele foi curado. E aí eu pergunto: o que ajudou Naamã? Conselhos de Deus. A jovem que deu conselho para ele ir lá em Israel, os conselheiros, os servos dele que deu conselho para ele obedecer e ser curado. Então que você siga homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que te aconselhem a fazer o que Deus quer, da vontade de Deus, para que você faça com amor, com gratidão, para que todas as demais coisas sim sejam acrescentadas. E quando houver alguma dúvida, quando houver algum momento de dificuldade, Deus vai mandar outras pessoas também para te aconselhar, assim como foi Naamã. Chegou outro e disse: faça, porque se ele te pedisse coisa difícil você não faria, então faça. E ele fez. Quer receber o milagre, quer receber as bênçãos de Deus, quer ver o agir de Deus, o poder sobrenatural de Deus na sua vida, você quer ver? Ouça a voz de Deus, ouça homens e mulheres de Deus, siga os conselhos da palavra. Antes mesmo, é bom lembrar disso, antes mesmo de homens e mulheres nós ouvimos Deus falar através da vida deles, vamos também pela palavra, principalmente pela palavra, confirmar pela palavra, porque a direção principal vem de Deus. Então, o que ajudou ele, Naamã, foi os conselhos de homens de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente.